Nosso tema aqui hoje tem a ver com uma pergunta que uma pessoa me fez no nosso canal do Telegram sobre o fato das escolas estarem fechadas e como é que a gente poderia usar esse tempo, né, para poder construir alguma coisa que seja benéfico para professores, para a família, para as crianças, enfim, para todo o ambiente escolar e para os fins que a escola se distingue, né, para onde a escola deve olhar. Nosso convidado aqui é a Roseli, uma pessoa que tem muito mais experiência do que eu. Esse tema dá um valor para o pessoal. Boa noite, Décio. Boa noite a todos. Estou vendo um tanto de alunos aí, ó, alunos. Eu gosto muito da escola, Décio. Tem mais de 30 anos que eu estou no ambiente escolar. Gosto muito mesmo. Então, Roseli, Puxar um pouquinho, você está vivendo aí dentro dessa realidade, porque você trabalha, né, com escolas, né, com alunos, pode nos contar um pouco do que está acontecendo nesse isolamento forçado? Na verdade, Décio, assim, é muito novo, né? Em todos os sentidos, né? É novo para todo mundo, né? De verdade, o mundo todo. Então, assim, o que nós estamos vivendo é um movimento de construir uma nova história a partir da distância física, né? Então, o que nós temos visto nas escolas, nas secretarias de educação, é que muitas escolas estão conseguindo ter contato com as crianças e outras não, né? E esse contato que eu tenho percebido, ele está muito ligado às questões do conhecimento mesmo, do cognitivo, né? E aí é sempre aquela história que nós aprendemos, né? Você mesmo fala muito disso, que é o que as professoras estão fazendo, né? O que o grupo, os supervisores, os diretores buscam fazer, são várias tentativas, né? de acerto, de contato com essas crianças. E talvez o que nós possamos ajudar um pouco, conversando aqui, é o como, né? Como fazer o que elas estão fazendo, com qual postura, né? Qual que é o nosso papel enquanto educador nesse momento? Eu tenho pensado muito na nossa tarefa, sabe, de educador, porque o professor ele é muito importante, ele é muito querido e ele faz parte da história da nossa vida, né? Assim, de forma muito efetiva, né? Todos nós fomos impactados por um professor num determinado momento da nossa vida. Então, nesse momento histórico em que nós estamos vivendo essa demanda de incertezas do que fazer, de como fazer, nossa, o professor pode ajudar demais. Ele é muito criativo, nós podemos assim fazer muita diferença, né? E para isso nós precisamos tomar mesmo toda a nossa força, né? Toda a nossa criatividade e achar um jeito de colaborar, né, com essas crianças que, com certeza, e eu estou falando aqui crianças, inclusive adultos, tá? Que elas devem estar sentindo falta também dos colegas da escola. A escola é um ambiente muito bom, né? Assim, é o primeiro lugar público que a criança vai sozinha. É o primeiro, assim, é onde ela socializa, onde ela encontra. A criança ama ir para a escola, né? É um lugar de alegria. Então eu fico pensando nas crianças e fico assim pensando, por exemplo, eu trabalho no projeto social da Terrena. Essa semana passada tinha uma ligação no meu celular, aí eu retornei, né, é uma mãe de uma aluna, ela falou, não, Roseli, não liguei não, foi o Marcos que queria falar com você, assim, querendo saber que dia que a gente vai voltar, né, querendo conversar. Então, assim, nós realmente entramos na história da vida, né, dessas famílias e temos muito que contribuir ao longo da vida escolar da criança, um ano e meio, dois, dependendo da professora, do qual trabalho ela faz, né? E é isso, assim, eu acho que nós podemos, né,
olhar para tudo isso é o que temos, né? No curso de Educação Sistêmica, nós temos um exercício muito bonito, que a gente faz um trabalho com a escola que temos e a escola que queremos. E hoje, quando eu estava imaginando, aqui falando com vocês, fiquei imaginando, né, como é a escola que temos hoje e como é a que queremos, né, que queríamos, né? Todo mundo indo para aula, todo mundo, né? Naquilo que foi até 18, 20 dias atrás. Mas é a que temos, né? Hoje é essa. Então, nós podemos achar juntos uma forma criativa de estar com esses pais, de estar com essas crianças, além dos exercícios do para casa, sabe? Das atividades escolares, das aulas de português, matemática, química, física. Olhar para essas crianças mesmo de uma forma amorosa, cooperativa. Eu sempre lembro quando você fala, e eu também falo isso muito no curso, de que a nossa maior vantagem existencial é a cooperação, né? E aí eu tenho sobrinhos, por exemplo, um tanto, tem irmãs que, né, estão em casa com as crianças. Como que está sendo esse movimento dos pais? Como que nós, professores, podemos colaborar, né? Então, assim, eu acho que eu tenho algumas sugestões, algumas observações que eu acho que pode fazer sentido e ajudar bastante, sabe? Porque tomar, né, esse papel que nós temos na vida das crianças como... do ponto de vista da educação sistêmica mesmo, do ponto de vista sistêmico, o professor, eu não sei se eu posso dizer que ele faz parte da família, mas assim, praticamente ele é como se fosse um irmão mais velho, né? Dentro do sistema familiar, e ele tem muito impacto, né? Mesmo quando ele tem um impacto aparentemente ruim, ele tem, né? Ele ajuda essa criança a mover. E muitas vezes nós acreditamos nas crianças mais que elas mesmas. E por esse... Eu tenho essa percepção com frequência, né? Eu costumo dizer que, como ajudante, um dos parâmetros mais importantes como ajudante é que você tem que ter uma fé inabalável na capacidade do seu cliente, do ajudado, né, de conseguir o que ele precisa. Mas muitas vezes não podemos acreditar nas historinhas que eles nos contam, né? E eu tenho uma certeza, por exemplo, da minha experiência com minhas próprias professoras, né? Especialmente minha professora primária, que foi muito marcante para mim, que é a professora Luísa Galvão, que você já conheceu, né? Foi nossa aluna no curso de Educação Sistêmica. Ela mostrava uma fé muito grande no meu potencial, mesmo que eu fosse uma criança muito difícil. E eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, né? Como é que seria, na sua opinião, algo que a gente pudesse fazer nesse momento que reacendesse a esperança das pessoas na cooperação? Porque quando a gente pensa nos 3 princípios sistêmicos, também violações de toda a natureza, especialmente no ambiente da escola, mas agora não só no ambiente da escola, no ambiente quase global do país, porque todo mundo está brigando, os prefeitos contra os governadores, o governador contra o presidente contra o ministro da Saúde, esse pandemônio que está instalado, parece que existe uma cultura de quanto pior, melhor. E como é que a gente poderia, criativamente e ao mesmo tempo com uma postura sistêmica boa, restabelecer esse link de cooperação entre a família e a escola, aproveitando talvez desse ambiente, desse momento onde as pessoas estão mais recolhidas, onde talvez o discurso, o diálogo possa ser retomado sem a pressão do tempo no dia a dia, né? Já que as famílias estão presas, que tipo de coisa poderia ser feito para que os professores e a escola fossem mais ouvidos com o coração pela família e talvez vice-versa? Eu pensei aqui em umas 2 coisinhas para sugerir, né? A primeira seria aqueles que têm conhecimento da abordagem sistêmica poderiam gravar um exercício, aquele exercíciozinho das forças dos pais, que as crianças pegam a força dos pais, sabe? E transmitir esse exercício para seus próprios alunos, né? Porque seria uma oportunidade de dar uma mensagem muito clara que os professores respeitam os pais, e com esse tipo de mensagem também os pais se sentem mais conectados com os filhos e, claro,
com isso eles apoiam mais a escola quando se sentem respeitados. E a segunda coisa, né, é que isso talvez tenha um efeito no sentido de restabelecer a ordem da criança com os próprios pais. E que talvez depois tenha um efeito colateral, benéfico, de também ter um efeito de ajudar as crianças a reconhecer essa ordem quando elas regressarem para a escola, quando essa quarentena toda acabar. Né? Queria que você me dissesse se isso é possível. Por exemplo, como é que você imagina um exercício desse tipo? Como é que nós poderíamos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo e talvez outras que não estão agora nos ouvindo dessa maneira? Olha, Décio, quando você está falando sobre isso, eu vejo que é estreitar a relação entre os pais mesmo, né? E a criança, e olhar para ela. Isso é possível fazer com vídeos, né? O professor pode gravar, por exemplo, como que eu tenho feito com as crianças com quem eu trabalho? Através de vídeos mesmos, de ligar para elas, de conversar com elas e com os pais também. Então, essa dinâmica, por exemplo, dessa percepção da criança é super possível fazer, como eu estou fazendo aqui agora, olhando, né, para a câmera, imaginando essa criança e construir esse exercício, fazer esse exercício com ela e, a partir daí, começar a falar isso com os pais, né? Esse movimento, nós, professores, precisamos compreender uma coisa assim, muito bacana, que para mim, Décio, eu posso falar que foi uma coisa difícil de compreender, que é lidar com a tecnologia. E entender que ela agora está a nosso favor e que é possível estar com a criança, na casa da criança, mesmo sem estar fisicamente, através desse exercício, através de uma história que nós possamos contar para elas, né? De movimentos que nós possamos fazer do lado daqui, olhando para esse espaço que é esse iPhone ou, sei lá, o computador, e olhar de verdade para essa criança que está lá. Porque mesmo os professores que julgam não sentir falta, a gente sente falta da escola, sente falta da criança e também dos pais. Então, essa atividade com as crianças, com relação a tomar os pais dela, por exemplo, tem uma atividade que eu gosto muito e eu faço muito com as crianças, que eu chamo de história de vida. Eu começo a fazer uma entrevista com ela para conhecer mesmo a história dela, o canto da casa dela que ela mais gosta, o tempo de vida que ela teve que marcou mais. Então, assim, e a partir daí que elas possam retornar com vídeos também sobre isso e, de certa forma, envolvendo os pais, né? Deixando com que os avós também possam participar do vídeo, contando alguma coisa. Uma coisa muito bacana que eu fiz, que foi muito legal, que é o seguinte, tem os meninos que estão fazendo aniversário, né? E na escola a gente tem essa história de comemorar aniversário. Essa também é uma coisa bacana de dar esse viva a vida ao aniversariante e a partir daí agradecer a vida que vem de tão longe para eles, né? Não existe uma receita que seja certa, não, mas eu imagino mais ou menos o seguinte, uma vez eu fiz isso para um caso de uma empresa que eu estava trabalhando, onde havia uma necessidade de causar uma integração entre as diversas gerações por causa do processo de sucessão dessa empresa. E havia uma percepção dos donos de que nem todos os integrantes da outra geração conseguiam perceber isso. Essa empresa estava na terceira geração. Então eu fiz um workshop de integração de toda a família, e eu pedi aos pequenininhos que gravassem um documentário, contando a história de como é que a empresa veio a existir. E o que foi interessante foi que eles se organizaram em times lá e se viraram, gravaram isso com o WhatsApp, e aí depois um outro foi lá e editou aquela coisa toda, e virou uma narrativa. Eu acho que se as crianças pudessem gravar isso, estou vendo aqui algumas pessoas falando assim, minha pessoa que não tem internet, olha, hoje em dia, vou te contar uma coisa, é muito difícil uma pessoa que não tem um celular, que tem pelo menos uma câmera, para tirar umas fotos, entendeu? E que não dê conta nem sequer de gravar alguma coisa. Mesmo os mais antigos celulares ainda tinham gravador de voz. Então, a pessoa pode tirar foto, ela pode tirar foto de foto, ela pode tirar foto das pessoas, ela pode gravar, ela pode construir uma narrativa que seja a história da família dela. Por exemplo, digamos que seja dos bisavós ou dos avós, onde é que vai começar, mas se ele conseguir contar essa história e apresentar isso de alguma forma, isso já em si já gera uma conexão.
Muitas vezes eles vão ficar sabendo de tios que morreram cedo, que eles não sabiam. Histórias que eles sequer suspeitavam que existiam. Como é que o vovô casou com a vovó, sei lá, se casou também, tá? Mas o fato é aquela história que eu contei para vocês uma vez, né? Eu tive uma vez uma cliente que teve um filho com um sujeito e ela já era bem velhinha e ela tive muitos problemas com esse filho. E eu lembro que, num determinado momento do trabalho, eu disse para ela, bom, então quando a senhora se deitou com o pai do seu filho, e essa velhinha que devia ter uns 80 e talvez mais anos, disse para mim assim, não, meu filho, não foi deitada, não, foi em pé no caminhãozinho mesmo. E Ai, desde então Deus. eu parei de falar em deitar, entendeu? E que o fato é que a vida chega para nós como ela chega. E a criança precisa ter acesso a essa história, porque isso muda completamente o significado das coisas, quando a pessoa compreende que ela pode tomar a realidade tal como a realidade é. E acho que se a criança pode produzir isso, e vai ser um para casa, um dever de casa que as crianças vão amar fazer, tenho Tem muitas certeza. fotos, né? É, Nas casas tem muita foto. É uma coisa bacana. Com os meninos que nós fazemos, assim, eles chegam de ter a primeira roupinha que ele vestiu, um cachinho do cabelo, entendeu? Conta com quem foi criada, aqui sem julgamento, sem, sabe? Do jeito que foi, é muito bacana. E há um entusiasmo que envolve a família toda para construir essa história para que a criança possa apresentar. Então, se eu tenho 25 alunos, eu vou ter 25 vídeos disponíveis para que todos possam assistir e conhecer. Existe um marco desse, e todos vocês que estão nos ouvindo, antes e depois de conhecer a história da criança. Isso faz uma diferença muito grande na vida delas, muito grande mesmo. Ó, essa semana eu trabalho numa empresa e essa empresa está com o movimento de fazer umas doações, né? De fazer doações para as pessoas que estão com mais necessidade nesse momento. Na cidade onde eu moro é uma cidade pequena, isso é super possível de fazer. Então, as crianças, eu gravei um vídeo para elas que elas vão ter acesso amanhã, que elas vão estar escrevendo uma carta para essas pessoas com a ajuda dos pais. E aqui nós temos crianças de 6 anos até 14 anos, né, dentro desse projeto. O que ela escreveria para essa pessoa que nesse momento se sente, do ponto de vista financeiro, perdeu o emprego, não está sem condição? O que ela poderia escrever naquela carta a mais, né? Então, assim, também é uma boa sugestão que, assim, eu tenho visto, Décio, que as crianças são muito cooperativas, muito solícitas, e os pais, quando estão envolvidos no processo da atividade que nós propomos enquanto professor, a criança, ela faz com muita alegria, e isso muda, né? A rotina da casa, saber a história. Buscar os álbuns de fotografia, quando era bebê, sabe, do batizado, quem estava lá, quem são essas pessoas, e assim, trazer aquela poeira. Eu lembro de um aluno nosso do curso que ele foi fazer esse genograma da família e ele foi lá na casa da avó dele, falou, vó, eu vim aqui, uma pessoa, um adulto, né? Uma criança adulta. Eu vim aqui porque eu estou fazendo um curso e eu preciso fazer um para casa para você me ajudar. Aí ela falou assim, ô meu filho, eu sou até analfabeta, como assim vou poder te ajudar? Ele falou, não, vou, isso aqui é com você mesmo, porque eu preciso saber algumas coisas e tudo. E aí começou a falar para ela dessas pessoas do grupo. Ela falou, nossa, eu nem acredito. Eu tenho uma caixa de fotos, ninguém nunca quis ver. E ele disse assim que ele passou uma tarde com essa avó, que ele viu fotos, que ele conheceu a história do avô contado por ela, né? O que estava por trás daquilo tudo. Então, assim, é possível fazermos um movimento de integrar com a família para reunir todo mundo na construção desse trabalho de história de vida. É muito positivo para nós. no momento que as pessoas estão mais conectadas ou recolhidas, né, onde elas são obrigadas a estarem recolhidas de alguma maneira, seria o momento ideal para solicitar que essa história fosse contada, né? É uma coisa que vai gerar seguramente um frisson, né, um entusiasmo da família como um todo. Passa a ser uma oportunidade de reconexão não só para a criança, mas provavelmente também para toda a família.
E as crianças gostam de saber, e nós também gostamos de contar como que nós conhecemos, né? Como que eu conheci o vovô, né? Como que tudo começou. Eles gostam muito dessas histórias, e essa é uma história real, né? Uma história verdadeira. Acho que também com essas histórias, se elas forem registradas e gravadas, né, aqueles entre nós, professores e pedagogos, psicopedagogos, etc., que têm conhecimento sistêmico, depois podem tomar essa história gravada para identificar pontos de exclusão, etc., que possam servir de trabalho, de apoio psicopedagógico, para um trabalho psicopedagógico posterior, quando as aulas retornarem, né? Que aí você tem a oportunidade de fazer intervenções, talvez de ajudar a criança a recolher de novo, a incluir de volta no coração dela coisas que estão excluídas, ou a pôr em ordem coisas que estão fora de ordem, etc. Exatamente. Pode funcionar como um material de base para o trabalho sistêmico que possa acontecer posteriormente. Posteriormente, Queria que você me desse uma oficinas ideia. específicas. Eu vejo nessa situação que está através do vídeo. Quando a gente está pessoalmente com as crianças, nós fazemos isso em um momento em que a criança vai à frente e fala sobre isso. Agora, quando a gente tem esse material nas mãos, é muito importante desse, porque nós temos muitas crianças nos bancos de escola fora do lugar, né? Fora de ordem, né? Mesmo não só na ordem dos irmãos, mas também querendo cuidar dos pais. E temos também muita exclusão, né? Então, quando as crianças quando elas vão fazer esse trabalho, mesmo que se elas não têm fotos, né, que ela possa imaginar e desenhar, quando elas levam esses trabalhos, é super bonito e possível ver como que a criança se sente inteira. E eu quero até, assim, eu posso sugerir para vocês, tem uma história muito bacana, que é A Fonte e o Buraquinho Exigente, que é uma história de literatura infanto e juvenil, que eu e a Wilma escrevemos junto. Que está na Amazon, esse livro está na Amazon disponível para você comprar. Eletronicamente ele está disponível. Sim, ele está lá. Então, assim, é um livro que pode ser um ponto de partida para as crianças começarem a perceber que a vida delas vem de muito longe, né? Que cada vez que a cachoeira cai um pouco e faz um buraquinho, esse buraquinho também enche e vai enchendo até que a vida chegou até ela, né? E às vezes existe no meio do caminho algumas crianças que querem, que queria que fosse diferente, né? Que queria que a fonte trouxesse para ela só água limpa, que trouxesse nada de coronavírus, entendeu? Tudo assim do jeito que tinha que ser, para que ela acha que seria ideal, mas não é. Às vezes cai alguma coisa na nossa vida que a gente precisa lidar com ela daquela forma e tomar a vida com toda a força do jeito que ela é. E o livro, o pessoal está perguntando aí o nome do livro, é A Fonte e o Buraquinho Exigente. Ele está disponível na Amazon, tá? Se não está na Amazon.com.br, deve estar na Amazon.com, que é a loja americana. Se você tiver um Kindle, um computador, você consegue baixar e lê-lo, tá? Nós colocamos o preço mínimo lá para que fosse possível ter acesso, todo mundo pudesse ter acesso, né, como ferramenta psicopedagógica. E aí, querida, fala mais. E aí, assim, outra coisa, diante dessa história toda também, é fazer aquele exercício do café com leite que nós fazemos como uma experiência, né? Pode fazer esse áudio, esse vídeo com as crianças, de pegar um meio copo com café, meio copo com leite, e depois fazer uma mistura, né? Que é no terceiro copo, o próprio café com leite, falar para ela dessa junção que é pai e mãe, né? Que a gente coloca o café como sendo o pai e o leite a mãe. Meu pai é negro, minha mãe é branca, na verdade, por isso que eu fiz isso há muitos anos atrás, e eu sou esse café com leite aqui, ó. E aí essa história, esse exercício, para quem não conhece, né, que não é nossos alunos, que não passou pela educação sistêmica, é um exercício muito bonito que nós colocamos para a criança como que ela é essa mistura do pai e da mãe. E assim, é possível a gente contar essa história, fazer esse vídeo, deixar que ela experimenta do outro lado, né? Nos mostrar. E aí eu vi aí que algumas pessoas falaram que se não tiver internet, telefona. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um curso
Eu nunca vou esquecer isso. Eu estava fazendo uma especialização na Fundação Peirópolis, que é uma fundação que eu fiz uma formação em valores humanos e uma série de outras coisas transpessoal. E eu fiz um trabalho bacana com uma pessoa lá, chamada Luci Pena, e eu tive um professor, Edivaldo Pereira, que ele me ensinou a fazer escrita criativa. Era uma coisa muito bacana. E eu vim embora desse curso, fiz em São Paulo, em Marinque. Aí eu estou em casa, ele me telefonou, e eu atendi, falei, oi, Roseli, aqui é o Edivaldo. Eu falei, gente, como assim? Meu professor está me ligando. Eu era uma mulher que já tinha filho, gente. Fiquei muito emocionada. E aí, assim, eu falei, olha, ele falou, não, eu estou te ligando, porque a Luci, ela, depois daquela vivência que você teve, ela mandou um livro para você que acha que vai fazer sentido. E eu estou aqui em Uberaba, em Peirópolis, e eu estou pedindo para uma pessoa levar para você e tal. Estou só te ligando para contar. Oh, eu nunca vou esquecer isso. Sabe, pode ser uma ligação. Teve uma vez que eu tinha um aluno bem custoso, eu costumo brincar que é aqueles demônios em pó, né? Falei, nossa, gente. Aí eu liguei, ele gostava muito de capoeira. E eu telefonei para ele. E falei para ele, olha, eu hoje fiz uma atividade para você. Nossa aula vai começar, eu estou te esperando. Né? Naquela época nem existia internet. Odécio e todos vocês, ele ficou tão quieto naquele dia que eu fiquei assim... Ele chegou tão pronto que eu falei para ele, pode dar uma volta. Vai lá fora tomar água. Ele falou, não, eu quero fazer atividade. Então, assim, nós temos muita força quando nós fazemos nessa postura de fazer mesmo, sabe? Porque as crianças acreditam muito em nós. Isso é verdade. Eu sei que tem muitas professoras nos ouvindo e que às vezes falam, as crianças não ligam para o professor. Liga sim. Muda, o professor muda a nossa postura. Eu vou contar meu exemplo de segunda-feira, vou contar, né? Porque o Décio me mandou um oi, eu falei, que bom que você me mandou, meu professor, né? Que bom que você me mandou um oi, eu tô tão triste. Hoje eu tô assim um pouco abafada, e eu quase não fiquei abafada nesse coronavírus. Verdade, eu tenho muita coisa para fazer. Mas segunda-feira eu estava assim. Aí ele falou assim comigo, que coisa boa, nós vamos fazer uma live. Então, você não tá bem? Não, então vamos fazer uma live. Gente, eu tô arrasada. E assim, desde segunda que meu coração se encheu, sabe? Falei, o que eu posso falar para essas pessoas? Então, assim, um professor pode sim mudar a nossa vida. Eu sempre lembro de uma historinha que o efeito do professor na vida da criança, a criança, quando ela acredita no professor, ela acredita mesmo. Então, é aquilo que você fala, a professora tem tanta fé na gente, o professor acredita tanto em nós, que você faz isso comigo mesmo. Você acredita tanto em mim que às vezes eu falo, gente, eu devo ser boa. Entende Bom, o que eu quero dizer? Algumas pessoas estão perguntando aí, ó, nesse meio do caminho, só para poder manter a coisa aqui, né? Estão perguntando, primeiro, quem é o autor do livro? O autor do livro é a Roseli. E a Wilma. E outras pessoas estão pedindo que a gente podia fazer vídeos. Esses vídeos já existem no canal e do YouTube do ILESV. Né? Então já está lá disponível vídeos onde tem descrições nossas sobre as leis sistêmicas e etc. O canal está cheio de vídeos, nós devemos ter uns 300 vídeos ou mais disponíveis. Eles são todos centrados em questões práticas, né? As pessoas podem acessar o YouTube, que esses vídeos estão disponíveis. Outra possibilidade é manter contato aqui no canal do IDESV, no outro nosso canal do Instagram, que se chama Inteligência Sistêmica, né, para que nós vamos procurar manter a alimentação desses canais com conteúdo tanto quanto nos for possível, né? E é assim que vocês vão poder ter acesso. Mas você estava dizendo, minha querida, pode continuar. Que aí tem uma história que é muito bacana assim, sobre o efeito do professor na vida da criança, que a criança foi para a escola, a mãe muito apegada à criança, foi ensinar as tarefas e tudo, ela falou, mamãe, não é assim, minha professora falou que não faz assim. Aí a mãe falava, não, filha, é assim. Ela falou, não, a professora falou que não é assim. Aí tudo que a mãe falava, a criança falava, mamãe, a professora falou que não é assim que nós fazemos. Aí foi nesse movimento de valorizar a professora. E a mãe, muito jovem, achou aquilo assim uma canseira e um dia encontrou a professora na praça de uma cidade, bêbada,
em cima de um carro, dançando, e ela falou, hoje eu acabo com essa professora, porque não tem condição. Aí quando ela chega e fala para a criança, vem cá para você ver, olha lá quem está lá, olha lá quem está daquele jeito. Aí a criança olhou para a professora e falou, mamãe, eu nunca imaginava que a minha professora tinha uma irmã gêmea. Né? Tipo assim, ela não pode, porque elas criam essa ideia de que a professora ela é perfeita, né? E tem desse um exercício que nós fazemos, esse exercício me emociona muito no curso, que ele tem vários representantes, né? Dentro do curso da educação sistêmica, nós trabalhamos com representações, então eu represento a escola, né? Então nesse exercício nós temos representante do governo, representante da escola, representante da sociedade, representante para os pais, representante para os professores e alunos. E é muito interessante porque são diversos grupos, né, que são 8 pessoas, então ali nós temos 3, 4, 5 grupos. E no grupo em que o professor, porque assim, aí a escola quer cobrar do governo, aí começa a criar confusão nas representações, né? E tem grupos em que a professor, o representante do professor olha para o aluno. E, assim, muda tudo, né? Tudo, muda tudo. Então, assim, eu fico emocionada de ver, repetindo, ó, desde 2015, que eu rodo com esse exercício, assim, sempre esse movimento. Quando o professor não desiste do aluno, todas as outras pessoas, com o tempo, até às vezes a escola cai, né? E o professor tenta fazer alguma coisa, mas como ele não consegue, ele olha para o aluno. E a partir desse movimento, começa a ressurgir uma série de coisas, né? Então, se nesse momento, por exemplo, quando nós olharmos além da situação do coronavírus, do isolamento, e olhar para essa criança que você começou o ano com ela aí, em fevereiro, né? Não importando se ela é adulta, tá? Eu estou, por exemplo, aqui com, né, sobrinhos adultos, minha filha mesmo está na universidade, então, assim, olhando para essas crianças, como você olhou para mim segunda-feira, né? Me colocou um up para fazer algo, sabe? Então, assim, essa criança, ela é possível, muda tudo, né? Agora, nos grupos em que o professor desiste da criança, aí também, assim, a gente vê que a criança fica completamente só, né? E nesse Eu acho movimento... que ele desiste de si mesmo, sabe? Eu tenho algo a dizer nesse sentido, que talvez ajude. No IDES, nós temos, num dos modos de treinamento em constelações, nós temos um exercício que chama exercício da boa percepção. E é um exercício onde você tem que ficar vazio diante de outra pessoa e deixar que aquilo que emana do sistema dela te atravesse e te toque. É um exercício de percepção. A gente chama de boa percepção porque é um exercício que tem que permitir que algo atravesse o cliente e chegue até você, né? Mas muitas vezes esse exercício fica difícil porque a própria pessoa está tão desconectada do seu próprio sistema que ela não confia na sua própria família e naquilo que trouxe ela até aqui, naquilo que, na fundo, é a vida que trouxe ela até esse momento, né? E eu digo que nesse momento o ajudante tem que funcionar como uma ponte entre essa pessoa e o seu próprio sistema. Você tem que funcionar como algo que sustenta essa conexão até que a pessoa mesma faça essa conexão. E quando você fala que o professor precisa ter essa fé, né, essa confiança na criança, eu acho que nesse momento o professor faz essa conexão. E aqui em casa mesmo, né, às vezes as coisas ficam difíceis, porque todas as famílias têm briga, né? Então, outro dia eu tive uma discussão com a Clara, e aí eu pensei assim, depois de um tempo, né, falei assim, gente, como é que eu posso resolver isso? Porque se eu subo a voz, ela sobe também. É assim? Funciona desse jeito, né? Todas as E não faz famílias. diferença, não faz diferença se eu tenho 50 e ela tem 20, não. Isso é igual. E aí eu cheguei a essa conclusão. Eu me lembrei quando ela era bem pequenininha, bebezinha mesmo, em que ela ficou entre a vida e a morte, porque ela era muito prematura, muito pequena, né? Falei, gente, eu tive tantas dificuldades assim, tive dificuldades tão maiores quando ela era pequena, né? E eu consegui passar, porque agora eu tô meio titubeando aqui, estou fraquejando nessa história. Então eu pensei, como é que eu fiz lá no passado? Como é que o seu pai fez com você? Como é que a sua avó fez com a sua mãe? Se você buscar isso, você vai encontrar um manancial de recursos que normalmente
você não acha isso fácil assim no seu intelecto, você tem que buscar no coração, né? E aí eu soube a resposta. E você quer saber a resposta? Sim, todo mundo. Esperar com amor. Esperar com amor tem um poder muito grande. E eu acho que nesse momento que nós temos que ficar recolhido, né? Eu fico emocionado de dizer que essa é a resposta talvez para muitas coisas. No momento em que as pessoas estão tão conflitantes, brigando, sabe assim, brigando umas com as outras, os governantes em conflito, talvez a gente só possa esperar com amor. O Bert Hellinger fala num determinado momento na vida dele, como é que foi a situação quando o pai dele chegou em casa, e ele tinha acho que 10, 12 anos, não sei, ele era criança, e o pai dele disse, Hitler é chanceler. Então o pai dele tinha uma noção muito clara dos malefícios que o nazismo ia criar, né? E então alguém pergunta para ele, mas como é que a gente faz, Beto, numa situação assim, onde a gente vê que a gente está cercado de coisas que só nos tiram do centro, só nos fazem atuar contra uns dos outros, brigar com os outros, etc., que parece que o mal vai predominar de todas as formas. Então ele fala assim, às vezes, do mal, a única forma de vencê-lo que nós temos é nos afastar com amor. E eu guardei isso, assim, principalmente pelo olhar do Bert, né, pela forma como ele olhava, como o olho dele era paciente e amoroso. Então, às vezes, o que nos resta nessa situação é, muitas vezes, ainda mais nessa quarentena, esperar com amor. Que bonito. Eu gosto de falar do curso, né? E assim, você me fez lembrar que no curso também tem um exercício muito bonito, que é assim, você representante do professor, diante de um aluno seu 20 anos à frente, né? Então, eu hoje estava imaginando assim, como que vão estar esses nossos alunos, né, de 2020 em 2040? Como que vai ser a lembrança dele com relação a eu que sou professora deles? Que eu impactei eles nesse momento? E assim, é muito. Eu sou fã do professor, sabe, Décia? Eu sou professora, né? Eu vivi em escola, minha mãe é professora, minhas irmãs são professoras. E assim, nem se o professor quiser, ele me engana que ele não gosta do menino, entendeu? Que ele tá ali para. O professor, ele é criativo demais, assim, ele muda cada vez que muda alguma coisa, ele fala, não, aonde que tá que eu quero fazer a diferença? Porque parece que nós temos nessa coisa da educação uma missão, não sei nem se eu posso falar isso, porque depois pode até ficar parecendo meio sacerdotal, mas assim, uma tarefa mesmo, vocacionada, né? Então, assim, só de imaginar isso, vocês podem imaginar, imagina essa criança que está lá na casa dela hoje e que você conta uma história para ela, liga para ela, esquece o dever, essa parte vocês já estão fazendo, essa coisa de matemática, português, mas liga para ela, pergunta como que você está. Fiquei sabendo que foi seu aniversário. Tô ligando para te dar os parabéns. Tô falando para sentir falta tô sentindo falta de você. Aqui em casa também, ó. Sabe? Se dedicar nas 4 horas, 5, 6 que você estaria na escola, para olhar para essa criança, né? E qual que vai ser o impacto disso, né? Esse encontro que eu tive com o professor Edivaldo, já faz quase 30 anos. Eu nunca esqueci esse telefonema. Né? Então, assim, são coisas que nós podemos fazer e é muito interessante que assim, a gente precisa fazer isso com muito respeito aos pais também, né? Entrar na casa deles de forma muito respeitosa, porque aqui nós não estamos querendo ensinar os pais, né? Eu outro dia escutei uma professora falar, agora eu quero ver como é que o pai dessa criança vai fazer com ele. Ele vai ver, falava que ele era custoso, ele não acreditava, né? Já deu para ele ver que né? Vai lá, essa criança te escuta também, né? Às vezes eles falam, se a professora falar, ele escuta. Escuta sim, eu levantei segunda-feira, agarrei um servição só para estar aqui com você hoje, porque um professor acreditou que eu podia estar aqui, entendeu?
Então, assim, é possível, viu? A gente precisa... E, assim, esse passo atrás, né, que você falou, eu sempre, assim, quando, sabe, quando está no conflito, eu gosto de, sabe, esse aguardar com amor, assim, parece que a gente vê com mais amplitude a situação, né? E vê que está todo mundo novo, né, Décio? Isso tudo é muito novo para todos É nós. uma explicação que o Beto deu uma vez que me chocou muito. Foi logo na primeira vez que eu conheci ele. Né? Ele disse o seguinte: quando uma pessoa sente uma coisa no seu coração de verdade, né, e fica centrado nesse sentimento, sem expressá-lo abertamente, ele fica centrado em sua própria postura. De alguma maneira, que o Beto diz assim, que nós não sabemos como, esse sentimento emana para o outro. Essa é a essência do esperar com amor. E de ter esperança também que as coisas possam ser melhores. Porque também vou dizer para você, da minha experiência sempre contínua na minha vida, estou percebendo que hoje com 54, né, eu vou dizer que a maior parte das vezes nós criamos problemas porque nós reagimos demais. Ou nós hiperreagimos. Né? E com isso nós transformamos uma situação que talvez se resolvesse com nenhuma intervenção, ou com pouquíssima intervenção, nós transformamos isso numa coisa muito grande e que depois de um certo tempo tende a se voltar contra nós. Né? E esse movimento, né, esse guardar com amor, ele é uma postura muito poderosa. E ter fé na pessoa e criar, como eu disse, criar aquela ponte, né, entre a conexão da pessoa que não está confiando em si, a criança está tímida, insegura, com medo, com raiva, desconectada, frustrada, etc. Quando nós que somos professores, fazemos essa ponte de enxergar atrás dela a sua conexão com o seu background, com a sua família, e sustentamos essa sensação de que ela está conectada, que ela não está sozinha, que ela tem recursos, com o tempo a própria pessoa faz essa conexão. E aí quando ela faz a conexão, nós podemos nos retirar e deixar ela com os seus próprios recursos, e isso é muito poderoso. Acreditar que, como eu sinto até hoje o olhar da minha professora, que eu era muito pintão, né? muito agitado, e eu era uma criança difícil, mas ela acreditou em mim. Porque ela acreditou em mim, eu fui o primeiro a aprender a ler, eu fui o primeiro a fazer uma redação na sala de aula, mas eu era terrível, entendeu? Porque eu era terrível. Ai, gente. Mas ela acreditou em mim e isso fez toda a diferença. E eu acho que todos os professores que acreditam nas crianças fazem uma tremenda diferença. Não hoje só, mas como exercício, né, que nós fizemos lá, também daqui a 20 anos. É assim, acreditando nas crianças, que nós vamos construir um país diferente, uma sociedade diferente. E eu queria complementar com uma questão assim também de fazer essa ponte com os pais, sabe, Décio? Das crianças. Nesse momento também, nas reuniões de pais, a gente tem muito isso, né? Onde eu trabalho, assim, de também conseguir, sabe, ajudar eles nesse momento, porque, assim, gente, pais com o menino na escola é uma coisa, pais com os meninos em casa, uma semana, 2 semanas, eles devem estar também, assim, nesse movimento de, se a gente conseguir olhar para esses pais com amor e assim, ajudar eles de forma complementar só, né? Não é substituir nada. Fazer um pouquinho que seja com essa criança, eles também ficam muito bem. E uma outra coisa que eu observei, que eu fiz com a minha equipe, eu trabalho com uma equipe de 15 pessoas, é assim, como que o supervisor também, eu acredito que aí nós podemos ter supervisores, diretores escolar, como que o meu encontro com as professoras, as estagiárias, auxiliares de serviços, né? Todas, né? Foi importante nesse momento de olhar para elas nesse tempo. Vamos fazer um Zoom aqui, vamos reunir todo mundo, vamos conversar, vamos assistir o mesmo filme, vamos ler o mesmo texto, vamos fazer um debate. E foi muito bacana, porque tem uma moça no grupo que falou: eu não estou entendendo nada, isso não entra na minha cabeça. E eu estava falando sobre educação sistêmica, porque ela trabalha com a gente na cozinha, fazendo lanche para as crianças, e ela é muito amorosa, muito generosa. E aí, daí a pouco, ela falou: nossa, eu andei dando uns conselhos para minha irmã, eu andei fazendo uma série de coisas. Então, assim, como que esse olhar nosso de supervisor com os nossos professores também pode ajudar eles, né? Como sendo
não sei se eu posso dizer aluno, mas assim, aqueles que estão com a gente, onde eu exerço uma liderança e uma autonomia de ajudar. E aí nós podemos também ajudar esses professores que de verdade, Décio, já lavaram o quintal, já lavaram roupa, já fizeram uma série de coisas nessa quarentena e não, sabe? E cadê as crianças? E mesmo que tem filhos, e mesmo que tem, eles também estão precisando das lideranças, supervisor, diretor da escola, orientador educacional, que Então possa talvez fazer... seja a hora do diretor, do supervisor, também olhar com amor para os professores, não é? Sim, sabe? Porque Eu sim, gostaria de fechar, porque nós estamos agora no nosso tempo, tá? E dizer uma coisa interessante. Tem uma pergunta aí, Roseli, que uma pessoa fez, e os professores estão com medo de ser substituídos pela educação à distância. E eu quero dizer para essa pessoa, que eu não vi quem é que perguntou, mas eu acho que é uma pergunta pertinente, porque a entrada da tecnologia vai realmente alterar a forma como a escola funciona. Mas uma coisa interessante é o seguinte: a educação à distância vai, com certeza, esse conteúdo que nós estamos fazendo aqui vai ser gravado, depois vai ser disponibilizado no YouTube, em outros locais, né? Vai ficar gravado aí na live também, durante um tempo, né? 24 horas fica aí disponível. Mas esse é só um conteúdo, né? Então, assim, eu costumo dizer que a estrutura da escola, a estrutura da evolução da escola, ela vai caminhar por 4 fases. A primeira é só conteúdo. A segunda é interação. E na interação é impossível que isso seja substituído por uma máquina. Ninguém interage com o ser humano. A postura não é tratável por uma inteligência artificial. Esperar com amor, o computador não pode fazer, né? Então, mais do que nunca, se nós temos receio de que o professor vai ser substituído pela EAD, né? Então é mais ainda que os professores precisam incorporar essa visão sistêmica para que eles se tornem insubstituíveis mais uma vez, e a gente só incorpore uma tecnologia que facilita a nossa vida, talvez diminui um pouco a quantidade de repetição na vida do professor, porque tem que dar aquela mesma aula, né? Ele não vai ter que fazer isso, e aumente o nível da interação prazerosa que a gente pode ter com os alunos. Muito obrigado, Roseli. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Nós vamos deixar aí a live gravada para todos vocês e depois vamos passar isso para o nosso canal lá do Ideias no YouTube. Roseli, uma boa noite, muito obrigado, meu amor. Só quero dizer o seguinte, que pode parecer difícil, sabe, fazer essas coisas, mas nós somos professores e a gente veio para fazer a diferença. Nós somos um grupo muito grande, a gente dá conta disso. Olá, querida. Um beijo. Tudo de prazer bom, obrigada a todos que estão aí, eu também gosto muito. Um beijo, Wilma, eu vi que você está aí, beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau.